Hoje, então, nós vamos falar sobre como quebrar o ciclo da derrota. Vai ser tipo um passo a passo. Isso é uma coisa que você vai identificar. Eu vou colocar aqui, talvez, as 5 principais situações que nós podemos viver, perceber e tratar de maneira simples para nos tirar desse ciclo da derrota. Como no final de cada bloco eu vou colocar uma prática, se você quiser deixar o seu celular aí pronto, porque talvez é muita informação para você anotar, você quiser tirar a foto. Se você sentir, não, o meu caso é esse, você já tira uma fotinha para você praticar durante a semana, ok? Ok. Lembrando que quem quiser o esboço dessa mensagem, é só pedir pela linha de transmissão da igreja, tá? Eu vi que algumas pessoas pediram, eu ainda não tive, foi o tempo de mandar, vou mandar, tá? Mas é só você pedindo também que vai chegar para você. Então vamos lá. Olha que coisa importante de você saber antes de eu começar. Quebrar o ciclo da derrota não depende apenas de um milagre externo, mas de um compromisso interno com a cura, a verdade e a ação. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deus nunca me disse que era fácil ou que seria fácil. Nunca. O que Deus me falou é que Ele estaria comigo todos os dias. Que Ele me daria força, discernimento, sabedoria, ânimo. E quando eu não soubesse o que fazer, Ele faria o milagre. Mas Ele nunca, Deus nunca, eu nunca olhei para a Bíblia e vi Deus ou Jesus falando para mim que seria fácil. Não é fácil viver nesse mundo. Mas nós temos um Deus forte que se comprometeu em estar conosco todos os dias da nossa vida. E se comprometeu em estar conosco em qualquer momento, em qualquer situação. E que não nos abandonaria, nem nos deixaria em situação nenhuma. Então é dependendo desse Deus e entendendo que para quebrar o ciclo da derrota, eu preciso principalmente de um compromisso interno com essa cura, com a verdade, ou seja, eu preciso reconhecer que eu tenho um problema, e a ação, ou seja, a parte prática. Então, bora lá. Primeira coisa, eu quero mostrar para vocês um ponto que precisa ser tratado em quem vive repetindo a mesma coisa e não aguenta mais cometer o mesmo erro, cair na mesma armadilha, fazer a mesma coisa que sabe que não é bom de novo. Talvez você precise passar por uma reestruturação cognitiva, tá? Ou seja, mudar sua forma de pensar. Cognição significa pensamento, a nossa capacidade de pensar, de refletir, isso é cognição. E quando a gente fala de ciclo da derrota, boa parte das pessoas vive esse ciclo porque elas têm uma maneira de pensar totalmente errada. Totalmente errada. A maneira como você pensa sobre você, a maneira como você pensa sobre a sua vida, a sua história de vida, a forma como você pensa sobre o seu futuro, tudo isso pode estar comprometido. E se esse for o seu caso, e você vai descobrir enquanto eu for falando, você vai ter a prática no final. O que essa técnica faz, que eu vou ensinar aqui? Essa técnica, para reestruturação cognitiva, propõe identificar pensamentos automáticos negativos como eu sou um fracasso e substituí-los por pensamentos mais realistas e positivos. Então a técnica que eu vou passar para vocês, ela é simples, mas ela ensina o quê? A pegar aqueles pensamentos que eles são tão automáticos que você pensa que é você pensando. Deu para entender? Você pensa que é você pensando, mas não é, o seu inconsciente jogando, ó, rápido, o tempo todo. Você já está tão acostumado a pensar dessa forma, e aí você tem que treinar a sua mente. Nós, às vezes na clínica, na prática clínica, eu passo para algumas pessoas alguns áudios que eu chamo de reprogramação mental, que a pessoa ouve o áudio dormindo com palavras diferentes daquelas que ela usa de forma negativa.
Assim você alimenta o inconsciente da pessoa com palavras mais positivas. E quando o inconsciente tiver que buscar um pensamento, ele vai buscar um pensamento melhor. Interessante isso, né? É porque Deus nos fez tão perfeitos, mas o pecado veio e estragou com tudo. Mas nós podemos nos recuperar. Então essa técnica de reestruturação cognitiva, ela tem esse propósito. Um médico psiquiatra americano chamado Aaron Beck, ele faz o seguinte, ele foi, para vocês entenderem, ele foi o criador da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Ele foi o criador dessa terapia. E ele escreveu o seguinte: não são os eventos em si que afetam o nosso bem-estar, mas a forma como pensamos sobre eles. Eu vou fazer um teatrinho para vocês aqui, tá? Não é o que me aconteceu aqui que realmente me afeta. É o que eu vou pensar aqui sobre o que me aconteceu ali. O que me aconteceu na infância, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, mês passado, semana passada. É a forma como eu vou pensar o evento que me aconteceu aqui, que vai definir quem eu vou ser aqui. Deu para vocês pegarem? Olha que interessante. E é por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é tão perfeita. Ela é tão perfeita. E a gente vê o apóstolo Paulo falando justamente sobre essa mudança de mente, essa mudança de pensamento, lá em Romanos 12, 2. Ele diz: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, com essa vida, com essa humanidade, mas transformai-vos por onde, igreja? Pela renovação da vossa mente. O que muda a gente não é o recurso que a gente consegue juntar, mas sim a forma como a gente lida com a cabeça da gente. Então, quando a gente fala de reestruturação cognitiva, nós estamos falando, eu vou voltar, sobre forma de pensar. A forma como eu e você pensamos o que acontece conosco. Nossa, eu fiz isso aqui, deu errado, aí eu tentei de novo, deu errado. Não vou tentar mais não, porque vai dar errado. Entendeu? E talvez seja justamente na próxima que daria certo. Quem aqui tentou mais de uma vez para tirar a habilitação, levanta a mão aí. Ok. Olha o nosso grupo. Quem tentou mais de 2? Olha aí. Mais de 3? Amém, tá bom. Mas continuou, não continuou? Conseguiu com quantas? 6? Mas conseguiu. Amém. E se na terceira você tivesse falado assim, não vou tentar mais? Esse é o pensamento da derrota. Quem tentou também mais de 3, 4? Quantas? 4? 8? Aí, se tivesse pensado, olha aí, temos um novo recorde. Fantástico. É disso que eu estou falando. Você vê como a cabeça da gente, mas eu conheço muita gente que tentou 1, 2 e não vou mais, não dou conta, não consigo, não é para mim. É sobre isso que nós estamos falando, não é o evento, mas a forma como nós pensamos. E isso se encaixa em tudo, relacionamento, tudo. E aí vem a Bíblia e diz: vocês não podem se conformar com esse mundo, com as coisas que acontecem aqui. Então vamos lá. Então, se esse é o seu caso, se você em alguma área da sua vida, você tem um pensamento que te acompanha, que diz que você não vai, que não consegue, que não vai ser feliz, que não vai conseguir, que não vai vencer, que não vai alcançar, que não vai mudar. Se você tem esse pensamento, lá vai a prática. Bora lá? Como praticar? Isso aqui é muito simples. Escreva os pensamentos de derrota que você costuma ter. Pergunte-se: isso é 100% verdade? Reescreva o pensamento de forma equilibrada. Exemplo: fracassei nisso, mas posso aprender e tentar de novo. Então escreva o pensamento de derrota, depois se pergunte se isso realmente é verdade, e aí reescreva esse pensamento, tá? De forma o quê? Equilibrada. Consegue fazer isso? Se for o seu caso, consegue fazer isso? Converse com você. Isso é uma conversa com você mesmo, com você mesma. Viu como é simples?
Ah, não sei se isso funciona. Tenta. Quanto tempo? Tenta. Um dia, 2, 3, 10, 15, 20. Tenta. Todos os dias reescreva. Ore em cima disso. Eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado aí. Se o seu caso for uma reestruturação cognitiva, ou seja, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Segundo caso. Gente, esse segundo aqui está muito marcorelizado. Porque eu tenho mania de eu juntar a Bíblia com terapia. E aí, eu quero falar sobre a escrita terapêutica com oração guiada. Ficou chique, né? Oração guiada, quer dizer, você ora com um sentido. Interessante, né? Escrita terapêutica com oração guiada. Muito top. Deixa eu explicar, eu vou fundamentar isso para vocês, aonde eu quero chegar. Olha só, por que a escrita terapêutica com oração guiada? A escrita terapêutica ajuda a organizar emoções, dar sentido a experiências traumáticas e promover o quê? Autoconsciências. Para quem é indicado isso? Se você teve um evento traumático na sua vida, você vai escrever esse evento e depois você vai colocar esse evento em oração. Eu vou explicar no final como é que essa técnica funciona. Isso é para quem teve um evento traumático que até hoje marca a sua vida negativamente e você não consegue sair desse processo. Toda hora isso vem à sua mente. Tem um psicólogo social chamado James Pennebaker. Ele escreveu o seguinte, que ele foi tão preciso, quase cirúrgico. Pouca gente leu ele. Quase ninguém o lê, mas ele é muito preciso, cirúrgico nas palavras dele. Escrever sobre emoções profundas pode trazer melhoras significativas na saúde emocional e física. Eu fiz isso uma única vez, que eu tive um evento traumático na minha vida e eu resolvi, depois de muito tempo, escrever sobre esse evento. Não foi uma escrita fácil. Eu chorei muito enquanto eu escrevia, dei um total de 3 folhas e no final eu orei muito sobre aquilo. É uma sensação de como se você revivesse aquilo. E por que eu falo da escrita terapêutica e a oração guiada? Porque você vai conduzir a sua oração em direção àquilo que você escreveu. É como o salmista escreveu no Salmo 62. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 62. Ele diz, o Senhor falando a ele, derrama perante ele o teu coração. Deus é o nosso refúgio. Quando você for escrever, fala, Deus, eu vou agora falar tudo que eu não falei. Eu vou colocar para fora tudo que está no meu coração. Eu vou citar nomes, eu vou colocar tudo. Não importa o quanto isso seja difícil para mim, eu vou colocar tudo diante do Senhor. Eu vou colocar tudo. E isso é para quem, o primeiro é para quem tem pensamentos recorrentes de derrota e negativos. O segundo é para quem vai lidar com um evento traumático. Esse aqui é para quem vai lidar com um evento traumático que sempre causa sua derrota. Por exemplo, num relacionamento, na vida financeira, em algum lugar. Bora lá. Como praticar? Como praticar a escrita terapêutica com oração guiada? Separe 10 a 20 minutos diários para escrever sobre seus sentimentos, medos e derrotas. Em seguida, transforme o texto em uma oração. Exponha tudo a Deus com sinceridade e sem filtros. Finalize com versículos de esperança. Eu coloquei 2 exemplos aqui, como o Salmo 34, 18 ou Filipenses 4, 6 e 7. Vai ficar perfeito, vai ser maravilhoso. Olha o tanto que isso aqui é importante. Porque nós somos assim, eu coloquei aqui, com sinceridade e sem filtros. Às vezes eu vou perguntar para uma pessoa assim, tá tudo bem com você? A pessoa fala, não, tá tudo bem. Eu já sei que não tá. Aí eu insisto, tá tudo bem mesmo? Tem umas coisas que eu gostaria que fossem resolvidas. Aí eu falo, olha, você tem toda a liberdade de falar comigo. Tá tudo bem mesmo? Para falar a verdade, tem um
monte de coisas na minha vida que não estão funcionando, não estão dando certo, está muito difícil. Aí eu digo assim, você está nesse momento no lugar mais seguro. E nada do que você disser vai sair daqui. Aí a pessoa, então que aquele sem vergonha, o negócio começa. Mas é isso, a gente põe tantos filtros para falar. A gente vai colocando tantas proteções, tantos mecanismos de defesa, que a gente, na hora que vai orar, faz aquela oração, água com açúcar, né? Ó Senhor, cuida de todo mundo. Ó Senhor, abençoa todos. Não. Fala, Deus, meu problema é esse. Já faz 10 anos que eu aguento isso, calado, eu não suporto mais. Escreve a tua história e ora, transforma isso numa oração. Coloca diante de Deus, pede para Deus tirar você desse processo, dessa dor, dessa angústia, desse peso que você carrega e segue em frente. E coloca um texto bíblico. Eu coloquei aqui 10, 20 minutos. Eu acho que tem gente que vai levar mais. Mas quem sabe você todos os dias não irá orar 10, 20 minutos sobre isso, para se ver livre desse ciclo de derrota. Será que esse é o seu caso, um evento traumático? Há uma terceira técnica, eu vou correr um pouquinho, que são 5. Essa aqui todo mundo já fez. De algum jeito, eu pensei comigo, o pessoal da igreja vai achar engraçado, eles vão rir. Alguém aqui, quando jovem ou recentemente, chegou diante do espelho, se olhou e falou assim, você está muito gato hoje. Eu tenho certeza que alguém em algum momento se viu assim. Pois é, sem querer a gente está praticando uma coisa que é extremamente importante. Olha só, eu vou explicar o que isso aqui tem a ver com o ciclo da derrota, porque eu quero falar sobre a técnica do espelho, a reafirmação de identidade. E por que é importante? Alguns eventos na nossa vida, eles tiram de nós a nossa identidade. Você não era forte, por que agora você treme por qualquer coisa? Você não era uma pessoa cheia de sonhos, de esperança, agora você não sente mais nada. Você não acreditava que podia fazer as coisas maiores desse mundo, hoje você tem medo de arriscar qualquer coisa na sua vida. Aonde a sua identidade ela foi quebrada? Ou por quem a sua identidade foi quebrada? Então a técnica do espelho ela é uma reafirmação da identidade e ela é inspirada na psicologia positiva. Só para você entender. Inspirada na psicologia positiva e na prática da autoafirmação, essa técnica reforça a autoestima e a identidade, combatendo a vergonha e o sentimento de inutilidade. Porque você agora vai olhar para o espelho e vai dizer que você perdoa, que você vai seguir em frente, que você é capaz, que você é forte, que Deus é contigo. Não, deixa eu citar para vocês uma frase de Martin Seligman. Ele é o pai da psicologia positiva. Ele disse o seguinte, a forma como nos falamos, tá? Para nós mesmos, influencia profundamente quem nos tornamos. A gente já brincou disso, né? Eu me amo, eu me adoro. É isso mesmo. Não tem nada de errado em fazer isso. Isso é muito bom. E essa imagem, por exemplo, de nós, essa nova identidade, ela acontece inclusive em Cristo Jesus. Ela acontece em Cristo Jesus. A prova disso está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele afirma, olha ele mudando a nossa identidade, ou melhor, trazendo a nossa identidade para o original. Assim que, se alguém está em Cristo, é o que, igreja? O resto vocês conhecem. Então, bora lá. Eu fiz algumas coisas aqui, mas você pode criar suas próprias. Essa daqui é para quem vive um ciclo de derrota porque tem uma autoimagem negativa. Você nunca pensa o melhor de você. Você nunca pensa que vai dar certo. Você não acredita mais em você. Você não dá conta mais de lidar com certas coisas. Você perdeu sua força. Você perdeu sua capacidade de lidar com problemas. Antes você administrava um problemão. Agora
qualquer probleminha que bate na sua porta, você se treme todo, se treme toda. Esse é para você. Então vamos lá, como praticar? Fique de frente para o espelho, lógico. Olhe nos seus olhos e diga frases de verdade e fé como: sou filho de Deus ou filha de Deus. Eu sou mais do que minhas falhas. Isso aqui é bom. Posso recomeçar com a ajuda de Cristo. Repita diariamente, mesmo que no início pareça estranho. Ok? Crie suas próprias frases. Que frase você usaria com você? Que frase você usaria para você? Para você, 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 para você. Que frase você usaria? Eu sei, durante muito tempo eu usei frases para mim mesmo. Lá atrás, muito jovem, eu repetia para mim todo dia que eu não seria, com Jesus Cristo eu não seria jamais o que tentaram fazer de mim. Eu não sei qual é a frase que você precisa repetir para você todo dia. Mas hoje, antes de dormir, ou amanhã quando você acordar, olhe no espelho e fale: você hoje, em nome de Jesus, você vai ganhar esse mundo. Você vai fazer coisas maravilhosas. Peça a Deus, olhe no espelho e fala: Senhor, que eu tenha agora uma noite de paz. E amanhã eu amanheça renovado. Fale isso todos os dias. É isso. Quarto, para quem a vida jogou um sentimento de não ter feito nada, eu quero ensinar para vocês essa técnica, o diário de gratidão e conquistas, que também tem a ver com escrever. Eu vou passar a fundamentação para vocês, tá? Isso aqui, inclusive, existem estudos neurológicos sobre a gratidão. Vocês sabiam disso? Existem estudos neurológicos que comprovam que gratidão é uma coisa que muda a nossa forma de pensar. Eu vou explicar como funciona para vocês esse diário de gratidão e conquistas. A prática da gratidão promove mudanças neurológicas no cérebro e combate o foco excessivo nos fracassos. Porque qual é a nossa tendência? É focar no negativo, no que deu errado. É focar naquilo que não vai para frente. A gente perde noite tendo ansiedade, pensando no que não deu certo ou no que possivelmente não vai dar certo. Nós somos assim. Estudos da neurociência mostram que a gratidão ativa áreas de prazer e motivação. Então, como funciona esse diário de gratidão para você que acha que não tem mais nada para oferecer? Olha, eu já atendi pessoas que conviveram com pessoas tão sugadoras que no fim essas pessoas elas saíram dessa relação se sentindo péssimas, sem utilidade, destruídas. Mas a gratidão e o diário de conquistas mostra que a gente já fez tanta coisa. Tem um pesquisador chamado Robert Emmons. Ele escreveu que a gratidão não muda apenas o cérebro. Ela transforma a forma como enxergamos o quê? A vida. A gratidão e a conquista. Nossa, eu sou tão grato a Deus porque eu pude estudar. Foi fácil? Não. Mas eu pude. Deus me abençoou. É por isso que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que coisa boa. Em tudo dai graças. Pensa, eu não sei o que você gosta de tomar de café da manhã, mas amanhã quando você estiver com aquele pão francês na manteiga, com aquele cafezinho, agradeça a Deus, abençoe o seu dia, louve a Deus pelas suas pequenas conquistas. Então bora praticar? Vamos fazer isso antes de dormir. Desculpem. Quase ficando sem voz. Como praticar? Olha que coisa simples. Anote todos os dias antes de dormir 3 coisas pelas quais você é grato.
Uma pequena vitória do dia, mesmo que simples, releia em momentos de desânimo. Isso realinha o foco e estimula o quê? A persistência. Então, 2 atitudes. 3 coisas pelas quais você é grato. Hoje eu sou grato a Deus por tudo que eu realizei no meu trabalho. Eu sou grato a Deus pelo alimento. Eu sou grato a Deus pela minha família. 3 coisas que eu posso falar para Deus hoje que eu sou grato. E uma conquista muito simples hoje. Hoje eu consegui acompanhar minha filha ao médico. No meio de uma vida corrida, muito obrigado. Obrigado. Eu consegui tirar um tempo para ir com ela ao médico. Excelente. Maravilhoso. Coisa boa. E estar aqui com vocês hoje, finalizando o meu dia. E eu deixei a que eu mais gosto por último. É lógico que aqui está mudado, não é uma terapia convencional, tá, gente? Não é uma terapia convencional de consultório, mas é algo modificado. Vamos fazer o seguinte, para quem olha e fala assim, pastor, acho que eu tenho tudo isso aí, eu tenho que mudar pensamento, eu tenho que curar trauma, eu tenho que tirar esse desânimo da minha vida, eu tenho que aprender a ser grato, eu tenho que aprender a celebrar minhas conquistas, eu estou só a derrota em pessoa. Aí eu deixei a última para quem acha que tem tudo, e eu chamei de jornada de perdão e liberação emocional. Ficou bem pentecostal, né? Olha que maravilha, jornada de perdão. Não é libertação não, é liberação. Liberação emocional, ok? Tá, deixa eu te falar. Não foram só os seus pais que erraram com você. Eu vou repetir. Não foram só os seus pais que erraram com vocês. Os pais deles também erraram com eles. E nós também erramos com os nossos filhos. Então nós precisamos olhar para muita coisa antes de nos sentirmos derrotados. Às vezes a visão está apenas sobre nós e sobre nossas falhas, ou sobre o que nos fizeram acreditar. Mas a vida é mais do que isso. E eu sempre falo para vocês sobre perdão, porque o perdão é uma ferramenta terapêutica poderosa para quebrar ciclos de dor, mágoa e derrota. É amplamente estudado na psicologia como promotor de saúde emocional e mental. Se vocês não sabem, não é porque eu sou pastor, mas que estou falando de perdão. Se você for procurar um psicólogo que não tenha religião nenhuma, ele vai falar sobre perdão com você. Perdão virou ciência. Esse autor aqui é outro, eu chamo de autor oculto, Lewis Smith. Ele, além de psicólogo, ele é teólogo. Ele é um eticista. Você sabe o que é um eticista? Ele é um especialista em ética. Ele é um eticista. Ele diz que perdoar não apaga o passado, mas faz o quê? Redefine um futuro. Redefine o futuro. Lindo, maravilhoso. E aí a gente olha para a Bíblia. Talvez você olhe para a sua jornada e pensa, gente do céu, eu só errei, estou errando, parece que a minha vida é uma sucessão de erros. Só que não. A gente tem que aprender a sermos perdoadores conosco, com os outros, e olharmos para o futuro de forma diferente. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, ele diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Bondade, passividade, perdão, isso tudo traz uma cura fantástica. E como é que você pratica essa jornada de perdão e liberação emocional? Para você fazer logo uma rasta, fazer uma limpeza na sua vida. Tem raiva da sua mãe? Tem raiva do seu pai?
está brigado com um namorado do passado, com o ex-marido, com não sei mais o que, com quem te magoou, com quem te feriu, com a tia que era ruim, com a avó que te deu mastruz com leite. Não interessa qual seja o teu problema, resolva. Resolva. Cutuca quem está do teu lado e fala: resolva teu problema, em nome de Jesus. Amém? Resolva. Então bora lá. Última prática. Faça uma lista. Essa vai ser boa. Ó, no final eu mando rasgar o papel. Bora lá. Faça uma lista de pessoas que causaram dor, inclusive você mesmo. Aliás, comece com o teu próprio nome. Tá? Essa vai ser boa. Ore por cada nome, pedindo a Deus força para liberar o quê? Eita! Escreva uma carta simbólica, não precisa entregar, tá? Vocês viram ali, né? Se entregar é pecado, não pode. Escreva uma carta simbólica fazendo o quê? Liberando perdão. Depois rasgue a carta. Como ato simbólico de libertação emocional. Amém. Aí você, já bota tudo. Fulano que atrapalhou minha vida, o outro que encheu minha paciência, eu que sou assim comigo mesmo, eu me perdoo por ter estragado tanta coisa. E vai pá. Ore por cada nome, pedindo a Deus para você perdoar você, os outros. Depois escreva uma carta simbólica falando sobre como você está deixando tudo isso no passado. Rasgue isso e fecha. Agora, só para eu orar, que eu já vou ficar sem voz. Essas 5 práticas, quando realizadas com fé, regularidade e intenção. Olha as 3 coisas que estão aí. Repitam comigo: fé, regularidade e intenção. Você tem que querer fazer. Tem que querer fazer. Reconfiguram a mente, curam o coração e fortalecem o quê? Então vamos orar. Vamos ficar em pé. Pronto. Cada um pegou o seu? Ótimo. Vamos orar. Quem você precisa perdoar para se ver livre? O que você precisa deixar para trás? Quais os pensamentos que você não deve ter mais? Quais os posicionamentos errados que não podem se repetir? Qual é a dor que você não quer mais carregar? O trauma que você quer que seja curado? Eu não sei, fale com Deus. Pai, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que sonda o nosso interior e nos leva, Senhor, a uma cura real e verdadeira. Pai, que nesta noite nós possamos perceber isso e definir que vamos definitivamente mudar nossas vidas. Ajuda-nos nisso. Não nos deixe, Senhor, perder a fé. Manter, Senhor, o nosso ânimo, o nosso estímulo diante do Senhor, para que possamos alcançar a quebra desses ciclos na nossa vida. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.